Vamos falar então sobre os remédios que realmente curam. Quando falamos sobre prevenção de cânceres, pensamos nos exames, que são muito importantes. Pensamos também no diagnóstico precoce, no tratamento rápido, nos medicamentos, nas cirurgias, na quimioterapia, radioterapia. Deus proveu cuidados de todos os tipos, mas de todos, os principais são os preventivos. Uma das principais causas de morte no mundo, não sei como está o ranking atualizado, antes da Covid era a terceira causa de morte no mundo, eram exatamente os tratamentos médicos. Pessoas que tomam o medicamento certo, mas têm efeito ruim. Existem as alergias, as contraindicações. Pessoas que tomam remédio receitado errado. O pós-cirúrgico que não dá certo. Às vezes não dá tempo de socorrer. Às vezes ocorrem infecções nos hospitais. Às vezes as pessoas se internam para tratar de algo e acabam falecendo por outro diagnóstico. Causas de morte, em grande parte, é exatamente tratar da doença que talvez pudesse ter sido prevenida por nós mesmos, no nosso estilo de vida e comportamento. Aqui em Campos não temos falta desse remédio. Tem um para cada um, não é mesmo? Às vezes dá a impressão que tem 2 para cada um. Glória a Deus, de verdade, glória a Deus, porque aqui venta. Um vento que refresca. Queridos, altas doses de vitamina D são necessárias para prevenir e tratar as nossas doenças. Precisamos pesquisar o nosso nível de vitamina D. E não adianta apenas usar os suplementos. Precisamos de exposição à luz solar para que esses suplementos sejam realmente absorvidos em nosso corpo. Sobre o sol, eu posso dar para vocês 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual vocês preferem primeiro? Qual? A ruim? O sol que precisamos utilizar como remédio é o sol entre 11 da manhã e 1 da tarde. Dependendo do seu tom de pele, se você for branquinho, 5 minutos é suficiente. Vem a notícia boa. Se for moreno, 10 minutos. Negros, 15 minutos. É uma exposição pouca, não? Com o mínimo de roupa possível. Precisamos expor o máximo de pele ao sol. E assim vai tratar de várias doenças, inclusive as dermatológicas. Inclusive vai matar alguns germes indesejados que podem estar vivendo em nosso corpo. Mas é necessário exposição a esse remédio diariamente. Em outro momento, podemos falar sobre saúde emocional. Então, eu vou contar para vocês o quanto o sol é um remédio que trata depressão. É incrível o efeito. Mas você tem usado também bastante hidratação? Melhor componente anti-rugas. Melhor remédio para a memória. Todas as vezes que você estiver com dor de cabeça, use 2 copos de água. Porque mais de 92% das dores de cabeça são causadas por desidratação cerebral. O cérebro começa a entrar em confusão mental. A pessoa que não toma esse remédio como deveria, é uma pessoa confusa. Perdão, eu lembrei dessa história, eu tenho que contar para vocês. Outro dia eu fui numa loja, escolhi um sapato, olhei na vitrine e já falei para a pessoa, olha, pode trazer esse, tamanho esse, é esse mesmo que eu vou levar. Experimentei o sapato, falei, é esse, vou pagar. Tinha uma moça do meu lado que ficou olhando para mim assim, como ela estava olhando muito, eu olhei diretamente para ela. E ela falou, doutora, só podia ser a senhora. Olha, não estou tomando água. Olha esse monte de sapato aqui, não consigo escolher. Bem que a senhora falou, quem não toma água é confuso. Queridos, o cérebro é o órgão do corpo humano que mais sofre com a falta de água. Desidratação dificulta tomar decisões. Você é uma pessoa indecisa? Será que está realmente hidratado? Será que os níveis de vitamina D estão favoráveis? E o sono? Falta de sono é terrível. Leva a confusão mental, sim ou não? Como é que fica o seu humor no dia seguinte a uma noite mal dormida? E então nós pedimos a Deus os frutos do Espírito, não é mesmo? Paciência faz parte dos frutos do Espírito? Mas aí dormimos tarde. E no dia seguinte estamos super pacientes, não é mesmo? Sim ou não? Não. E então o Espírito Santo de Deus não consegue encontrar lugar em nossa mente, em nossa vida, em nosso comportamento. Porque estamos abrindo mão dos remédios, das orientações, dos conselhos do papai, o papai do céu. Queridos, sabemos que estamos desidratados. Sabemos que estamos entrando em processo de confusão mental, quando o corpo dá o primeiro sinal, sede. Não podemos sentir sede para buscar água. Não podemos chegar a tal ponto. Imagine a pessoa que sente sede repetidas vezes e não obedece. O corpo começa a pedir comida. Constantemente eu trabalho com emagrecimento.
trato das pessoas que precisam emagrecer. E muitas vezes eu prescrevo, se tiver fome, tome 2 copos, porque muitas vezes o cérebro está precisando de água, mas a pessoa não dá. Então o cérebro pede, é a fome da ansiedade. Muitas vezes por desidratação. E eu digo, se ao tomar água, sua fome passar, está tudo bem. Se não passar, pode comer tranquilamente. O seu corpo realmente precisava de comida. E assim, obedecendo ao corpo, que é uma máquina incrível e perfeita, nós alcançamos o equilíbrio. Só precisamos obedecer às orientações do fabricante, Deus. As mulheres vão me entender se eu disser assim, sabe aquele dia que você acorda atacada, irritada, estressada, que você se olhar no espelho e fica com raiva daquela pessoa que você está vendo? Acontece com você ou é só lá em casa? São questões hormonais. A notícia que nos conforta é que os homens também passam por isso, mas nós falamos menos. Os homens também têm distúrbios hormonais, inclusive menopausa, andropausa. Na andropausa, o homem fica chato, reclama excessivamente, é por falta hormonal. É possível repor testosterona e outros equilíbrios hormonais. Mas tem dias que o humor está mais difícil para a mulher. Ela está realmente irritada, um pouco intolerante, digamos assim. E aí eu não sei na sua casa, mas eu tenho ouvido falar de várias casas em que nesses dias de mudanças hormonais acontecem algumas falas do tipo, ninguém lava uma louça nessa casa, ninguém me ajuda em nada, se eu não fizer, ninguém faz, ninguém vê a bagunça não, só eu que enxergo. Olha, essa louça vai dar bicho. Se eu não tirar a roupa do varal, fica dura, esturricada e ninguém tira. E aí começa o auge do processo. Meninos, não sei se vocês já viram uma mulher fazendo isso. Ela começa assim, vontade de sumir. Vontade de pegar reta, ir embora dessa casa. Vontade de sumir, nunca mais voltar. Vocês vão ver, vai dar bicho. Aí vocês vão me dar valor. Aí vocês vão lembrar de mim. Na casa do vizinho acontece, né, irmãos? Eu entendo. A minha vizinha sempre faz isso. Queridas, deixa eu dar para vocês um conselho profissional. Vá embora, pega reta, some, mas vai de tênis. Combinado? Se tiver difícil hoje, você já não abre mão de ir amanhã no desafio superação. Não deixe de ir, que é para preparar já para o desafio, para a irritação que virá no decorrer da semana. Combinado, Ana Paula? Então, os maridos nos agradecem, os filhos, os adolescentes. Porque quando a mulher está atacada, o marido não sabe se chega para tentar ajudar ou se some de perto. O filho não sabe o que é pior, se ele vai catar a meia que estava tentando esconder ou se... Queridos, a mulher tem um poder incrível de controlar o ambiente emocional onde ela está, sim ou não? Olha que poder Deus nos deu. Vamos, então, aliviar o estresse e a ansiedade com exercício físico. É para o bem do próximo também. É para o equilíbrio emocional. Será que esse equilíbrio emocional vai refletir no equilíbrio espiritual, sim ou não? Faz todo sentido para nós, não é mesmo? Porque muitas vezes Deus quer falar, mas nós estamos tão congestionados, tão irritados, tão cheios de nós mesmos, que o Espírito Santo de Deus não consegue nos dar os conselhos que gostaria. Nossa alimentação, colocar combustível certo para que a máquina funcione bem. Profundamente necessário o uso das sementes na prevenção de todo tipo de câncer. Câncer de próstata, prevenção, tratamento, faz parte as sementes da melancia. Sementes de abóbora são um remédio muito importante para prevenir e tratar todo tipo de câncer. Queridos, as oleaginosas, castanhas. Eva, lá no Jardim do Éden, não tinha algo que todos nós fazemos questão de ter em casa e que os homens ainda dizem que é propriedade exclusiva da mulher. É um objeto que fica lá na cozinha. Qual é? Fogão. Queridos, Eva não tinha fogão. Vocês já pensaram na vida perfeita sem fogão? Eva não lavava louça. Eu realmente preciso chegar no céu. Eu estou brincando para que vocês não esqueçam que Deus nos disse para usar em abundância a alimentação crua. Não é pecado usar alimentação cozida.
Mas 70% da alimentação humana precisa ser composta por frutas, legumes, verduras, castanhas e sementes, as oleaginosas. Temos praticado, irmãos? A comida crua, a salada, precisa ser ingerida antes da comida cozida. Precisamos ter um prato farto de salada colorida, não é salada triste, salada colorida. E o alface não se come junto com feijão. A comida crua precisa ser mastigada, o estômago não tem dente. Mastigamos bem a alimentação crua e depois comemos a comida cozida. E assim a digestão será aprazível para o nosso corpo. No mínimo 5 cores na alimentação completa do almoço, por exemplo. Devemos sair do jejum pela manhã, primeiramente com água e depois com frutas. O uso de frutas doces em abundância no café da manhã diminui aquela ansiedade por comer doce no decorrer do dia. O principal combustível para o câncer é o açúcar. Um médico conduziu uma pesquisa durante 10 anos no Reino Unido, interessado em aprender sobre o tratamento do Alzheimer. Hoje nós dizemos que o Alzheimer é o diabetes tipo 3, leva a inflamações. E concluiu esse estudo com a relação entre o uso de açúcar e o divórcio. Faz sentido para você? Esse médico adventista concluiu que pessoas que comem uma pequena porção de açúcar todos os dias têm muito mais chances de passar pelo divórcio. Porque a inflamação cerebral gerada pelo açúcar leva a um fenômeno que nós chamamos de respostas rápidas. Sabe aquela história que você fala primeiro e pensa depois? Pode estragar o casamento, a vida em família, a amizade, etc. Mas o açúcar tira do ser humano o controle próprio, em grande parte dos casos. E é um dos principais combustíveis, a farinha branca e o açúcar, que alimentam o câncer. Muitos outros remédios naturais nós poderíamos falar aqui extensamente, mas eu só quero que você pare para refletir no quanto tem usado e no quanto tem desprezado aquilo que pode ser a prevenção e a cura, para que você não faça parte das estatísticas. 1 em cada 5 seres humanos passarão pelo câncer. Mas eu quero abordar aqui algo que é muito delicado. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5, versos 28 e 29.